Bom, a gente vai analisar o Paulistão. Agora vamos mostrar os grupos, essa sequência que por enquanto não tem previsão. Mas antes, Denilson Show. Pessoal, imagina não precisar pegar ônibus lotado ou ficar parado no trânsito. Imagina você fazendo tudo isso com uma Honda 0 km, como essa aqui, CG 160 Titan. O consórcio Honda te ajuda a realizar este sonho. E é muito simples, viu? Você escolhe uma moto, o prazo e a parcela mais adequados para você, o consórcio Honda monta um grupo de pessoas, daí cada uma paga a parcela acessível por mês e mensalmente as motocicletas vão sendo sorteadas. Mas para levar tem que estar em dia com suas parcelas, viu? Se você não quiser esperar, você pode dar um lance e se o seu for o maior valor do grupo, é só pagar o lance para levar a moto para casa. E o valor pago no lance pode ser usado para reduzir o prazo no plano ou no valor das parcelas mensais. Ficou interessado, né? Então aproveite que uma CG 160 Titan lindona como esta aqui está com parcelas a partir de R$ 207,72 por mês. Vá a uma concessionária Honda ou acesse consórciohonda.com.br e faça uma simulação. Consórcio Honda é fácil e funciona. Renata Fã. E agora, a gente vai saber a situação do Campeonato Paulista. Por recomendação das autoridades de saúde para evitar a disseminação do coronavírus, nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol, após reunião com os 48 integrantes das séries A1, A2 e A3, anunciou a paralisação por tempo indeterminado de todos os seus campeonatos. Em nota oficial, sugeriu aos clubes afiliados que também suspendam as atividades e anunciou que os 121 funcionários da entidade vão trabalhar em casa tão logo a situação se normalize. Dessa maneira, o Paulistão 2020 para sem data para voltar e com um futuro em risco. Assim como a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, Eliminatória, Copa América, Olimpíada e qualquer outra competição esportiva do mundo. O Brasileirão, por enquanto, segue com o início previsto no início de maio. E se permanecer assim, o estadual certamente não terá suas 6 datas ainda necessárias para cumprir o regulamento. Com as últimas 2 rodadas da primeira fase, os confrontos em jogo único nas quartas e nas semifinais e a previsão de ida e volta apenas na decisão. Dessa maneira, com a vitória do Guarani no derby contra a Ponte Preta de virada por 3-2 nesta segunda-feira no Brinco de Ouro, o campeonato encerrou sua 10ª rodada, 77% dos jogos realizados. Além do chamado filé mignon, falta ainda a definição de 6 dos 8 classificados para os mata-matas. No momento, apenas 2 times têm vagas asseguradas nas quartas de final. Um deles é o São Paulo, que no sábado venceu o clássico já com portões fechados contra o Santos. E com 18 pontos no grupo C, não pode mais ser ultrapassado nem por Inter de Limeira, nem por Ituano. O desempenho do time está praticamente constante nesse ano. A gente teve alguns resultados que a gente não colheu como deveria, coisas que a gente já falou, alguns tantos por erros de arbitragem, alguns tantos por falta de ser mais preciso nas finalizações, mas o desempenho da equipe tem sido constante, tanto nos treinamentos quanto nos jogos, e os resultados estão vindo de uma maneira um pouco mais condizente agora com aquilo que a gente tem apresentado nos jogos. Além do tricolor, o outro classificado é o Bragantino. Na sexta-feira, em casa e com público, o time goleou o Água Santa por 4-0, com 2 de Ítalo, artilheiro da competição com 7 gols, e atingiu os 17 pontos. Não tem mais como ser alcançado por Corinthians e Ferroviária no grupo D, muito próximo da definição com o Guarani na segunda posição. Para evitar a eliminação precoce, o Timão teria que inicialmente vencer suas últimas 2 partidas contra o Palmeiras em Itaquera e o Oeste fora. E de quebra, ainda torcer por 2 derrotas do Bugre diante do Botafogo e do São Paulo. Um ponto praticamente garante a vaga à equipe campineira, que no momento supera tanto o Timão quanto a Ferroviária nos 4 primeiros critérios de desempate. O discurso alvinegro, aliás, é de conformismo, mas também de preocupação em função da falta de jogos para a evolução. Olha, se houver qualquer tipo de perigo à saúde, que seja de uma pessoa que seja, o futebol tem que parar. O futebol é a coisa menos importante das mais importantes. A saúde em primeiro lugar, o bem-estar, a saúde pública, então o futebol fica em segundo plano nesse momento. Agora, quanto uma paralisação atrapalharia os planos do Corinthians pensando nessa temporada?
atrapalha toda a temporada, né? A gente não sabe depois como os jogos se ajeitam. O Corinthians precisa tempo, né? O tempo ele é inerente ao número de jogos também que a gente precisa realizar, precisa trabalhar, precisa se reforçar, precisa evoluir. Então não tem como qualificar nesse momento com certeza o quanto atrapalharia, mas acho que atrapalha todo o futebol brasileiro. Com relação aos outros chamados grandes de São Paulo, a situação do Santos é confortável no Grupo A, o mais fraco da competição. Para confirmar a vaga, bastaria um pequeno tropeço ou do Oeste ou do Água Santa. No caso dos dois adversários deslancharem a vencer, uma vitória diante do Santo André ou contra o Novo Horizontino seria mais do que suficiente para garantir inclusive a primeira posição da chave. Para fechar na vice-liderança do Grupo B, somente em função do número de vitórias, o Palmeiras estava a um triunfo da classificação, ou no clássico contra o Corinthians em Itaquera, ou diante do Água Santa em casa. E apesar dos 3 empates seguidos, o Verdão vivia tão bem a expectativa de assumir a ponta da chave. Isso porque o Santo André vinha apresentando uma queda de rendimento nos últimos 3 jogos, 2 derrotas seguidas nos últimos compromissos. De qualquer maneira, o Ramalhão ainda é o líder geral do estadual com 19 pontos, seguido por Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Mirassol, Guarani, Novo Horizontino, Santos, Inter de Limeira e o Corinthians apenas na 10ª colocação. Depois aparecem Ferroviária, Oeste, Ituano e Água Santa. Ocupam a zona do descenso o Botafogo e a Ponte Preta. Por conta da paralisação, contudo, o desfecho do Paulistão é hoje uma grande incógnita. Seja para definir os 6 últimos classificados, o campeão ou os 2 rebaixados. E aos envolvidos, resta aguardar a próxima chamada em casa. Segue o debate agora.